Saudações, Jonas aqui, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso novo quadro aqui no YouTube chamado Jonas Responde. A ideia aqui é eu tirar as dúvidas de vocês que estão aí do outro lado sobre joalheria como um todo, seja sobre fundição, joalheria de bancada, 3D para joalheria, marketing para joalheria. Eu tô aqui para te ajudar nessa parada. E como que tu faz para mandar essas dúvidas? É bem simples. Embaixo nos comentários desse vídeo ou de qualquer outro vídeo dessa série, esse é o primeiro, daqui a pouco vai ter outros para te assistir, tu pode deixar a tua dúvida aqui, que a gente vai ver qual é a mais relevante sempre para fazer um vídeo como esse. Toda semana vai sair um novo episódio aqui nessa playlist, ou lá no nosso Instagram. A maioria das dúvidas que a gente inclusive vai resolver vem de lá. Por quê? Toda semana eu abro uma caixinha de perguntas e respostas. As pessoas vão lá, colocam as dúvidas que tem na joalheria e eu respondo de uma forma curta, só que tem algumas que precisam de um vídeo mais elaborado como esse que tu vai ver aqui. Então já vai lá no nosso Instagram, é @jonasfits, vai ficar aqui embaixo, tem o link também na descrição, tá? O que a gente vai resolver hoje? Um problema de solda, tá? Qual que é a parada? Às vezes a gente tá fazendo, e não importa qual é a área da joalheria que tu trabalha, ou se é em todas, ou se eventualmente faz só 3D, se tu faz tradicional, mas solda em algum momento vai ser presente na tua vida. E o que acontece? Quando a gente tem vários pontos de solda próximos, a gente precisa de uma estratégia para quando eu fiz o meu primeiro ponto e passo para o segundo, aquele calor do segundo não estragar a minha primeira solda. Quando a gente está fazendo caixinhas para cravação, onde a gente tem aquelas garrinhas ao redor, isso acontece. Quando a gente está fazendo, por exemplo, essa peça que eu estou fazendo aqui, ó, que é uma coroa para o concurso do Miss Rio Grande do Sul, tenho vários pontos de solda próximos um do outro, então eu posso correr o risco de atrapalhar uma solda que já está pronta. Uma outra parada pessoal minha, quando eu estou construindo alguma peça com soldas, eu sempre vou levando prontinho. Então eu fiz ali uma solda em uma garrinha, de outra garrinha do lado, montei ali a minha estrutura, eu já faço pelo menos o acabamento com lima e com lixa, não deixo para fazer tudo no final, porque assim eu vou vendo o que está acontecendo nessa minha peça. E aí eu faço uma solda próxima. Se eu não tiver uma forma de isolar aquela solda para ela não reagir ao fogo, talvez eu precise voltar lá e fazer esse acabamento mais uma vez. E também tem o problema, obviamente, de cair aquelas garrinhas que eu já fiz e desfazer toda a minha construção. Existem basicamente duas formas principais. Tem algumas secundárias, que eventualmente a gente pode tratar aqui no canal, que é como montar uma estrutura em cima da cera e depois utilizar esse revestimento de fundição, derrete a cera, as pecinhas estão todas montadas. Dá para te montar a tua estrutura utilizando fio de ferro, que o fio de ferro não pega solda de prata, então tu consegue montar toda a tua estrutura e fazer todas as soldas de uma vez só. Mas aqui a gente vai conversar sobre duas e mostrar uma na prática. A primeira, que a gente vai conversar um pouco na teoria aqui, é a dos diferentes pontos de fusão que a gente tem nas soldas. Por exemplo, na prata a gente tem ligas, onde a gente tem lá uma adição de 20% de latão, por exemplo, na prata, para a gente ter uma solda mais forte. A gente tem 30% de adição e 40% de adição, onde quanto mais latão a gente coloca, mais baixo é o ponto de fusão da nossa solda e mais fácil era ela correr, tá? Esses números que eu tô falando aqui, 80% prata, 20% latão, 70, 30, 50, 60, 40, isso não é uma regra. Existem aí algumas variações, é muito do teu estilo, do teu gosto de trabalhar, tá? Por isso que a gente não vai tratar aqui das fórmulas das soldas especificamente. Eu vou te falar qual é a solda que eu estou utilizando aqui. Essa solda especificamente que eu estou fazendo aqui é uma solda que eu uso quando eu estou fazendo peças em cobre ou latão que vão ser banhadas, como é o caso dessa aqui. Então eu uso uma solda realmente muito fraca, com ponto de fusão bem baixo, 50% prata, 50% latão, porque eu não me importo com ela oxidar. Vai ter um banho por cima dessa peça depois e a oxidação não vai ser um problema para mim. O que rola nesse estilo que eu vou fazer aqui? Eu não estou fazendo vários pontos de fusão de prata, de solda de prata, estou fazendo um só. E para eu isolar a solda que eu já fiz, eu utilizo corretivo. Radex, esses que a gente utilizava na escola. Por quê? O Radex ele tem dois pontos extremamente positivos. O primeiro ponto é que ele é branco. A luz branca refrata, ela dispersa o calor. Tanto que se tu sair num sol com uma camiseta escura, preta, por exemplo, tu vai sentir mais calor, tu vai sentir que aquela temperatura está aumentando, a gente está puxando a luz para aquela cor. E quando tu tá com o branco, tu percebe que isso não acontece,
não pelo menos da mesma forma. Essa é a ideia. A gente vai vestir as áreas onde a gente já soldou com uma camiseta branca para amenizar o calor. É isso que a gente vai fazer. Esse é o primeiro motivo de estar utilizando o branquinho. O segundo motivo é pela natureza da aplicação disso. Quando a gente vai lá e pinta no nosso caderno alguma coisa que a gente quer apagar para pintar, para escrever por cima, a gente utiliza normalmente aquelas canetas esferográficas. E a bolinha dessa caneta ela precisa rodar para a tinta acontecer. O branquinho, ele tem alguns pigmentos, alguns elementos na composição dele que são como se fossem micro pedrinhas para ficar áspero, para ficar aquela superfície onde tu passa a caneta e a caneta funciona. E são justamente esses micro pigmentinhos, essas micro pedrinhas que tem aqui, que não deixam o branquinho se destruir enquanto a gente está colocando calor em cima, está colocando fogo. Então não adianta simplesmente a gente pintar com uma tinta branca. Ela tem que ser uma tinta que realmente vai conseguir segurar um pouquinho na temperatura, tá? Tem gente que faz essa mesma técnica que eu estou fazendo aqui, utilizando esses revestimentos de fundição. Prepara um pouquinho de revestimento e vai pintando ali a peça. O problema é que o revestimento tem um tempo de cura, né, de secagem, ele passa para o estado sólido muito rápido, por mais que eventualmente eu adicione um pouquinho de água a mais para ele durar mais tempo. Então como é que a gente vai fazer a parada? Vou te mostrar na prática aqui, ó. Quando tu estiver fazendo uma solda próxima da outra. Vou fazer aqui a minha primeira solda. Não vou me estressar aqui com fazer uma solda perfeitinha. Ó, vou só te mostrar essa parada, ó. Encostei ali uma pecinha na outra. Eu gosto de utilizar pasta de solda. Tem gente que prefere aquele fluxo líquido. Isso é de preferência mesmo, tá? Eu aprendi a soldar assim com meu pai. Então eu utilizo esse fluxo pastoso. Depois a gente utiliza aí um ácido ou um sal branqueador para limpar e tá ok. Outra parada aqui, ó. A minha solda, eu corto ela com a tesoura em pequenos quadradinhos. E para ficar mais fácil de eu trabalhar, eu faço uma bolinha, ó. Vou ali, coloco um pouquinho de fluxo por cima dela, taco o fogo que ela vira uma bolinha. Ó, pego ela com as costas da minha pinça. Tem gente que prefere utilizar um pino de ferro, porque o ferro não pega a solda. Como eu utilizo essa pinça aqui, ó, pode ver que ela tá toda balhada. Eu utilizo ela só para isso, eu não esquento muito a cabeça. E se eventualmente correr uma solda ali, eu limo e tá tudo certo. Ó, botei o meu pontinho de solda. E agora, o aquecimento da solda, ele é parelho, ó. Eu não foco com o meu maçarico somente ali. Eu dou uma aquecida mais geral na minha peça, para minha solda correr e ficar com aquele aspecto mais brilhoso quando eu termino de fazer essa minha solda. Vou tirar ela, vou colocar na água, nem vou lidar com ácido, nada agora aqui para tirar o que ficou de fluxo ali por cima. Só vou passar uma escovinha de latão aqui, ó. Uma secadinha nela. E já vou pintar essa parada aqui com o meu branquinho. Uma chacoalhadinha nele ali. E aí, às vezes, a gente quer fazer uma solda muito próxima, uma da outra, e a gente precisa, então, fazer um escudo refratário para que a gente evite que aquela solda ali derreta quando a gente estiver fazendo uma outra próxima. Pode fazer uma camadinha mais grossa. Quiser agilizar a secagem, leva ela pertinho ali do teu tijolo, que ele está quentinho, ele esquenta e a secagem acontece mais rapidamente. Ó. Pode engrossar essa camada. E para te mostrar isso aqui em funcionamento, eu inclusive a solda do lado, eu vou fazer com a minha peça em pé. Vou pegar aqui uma pincinha de terceira mão. Aí, ó. Bem pertinho. Deve ter ali uns 5 milímetros de distância. Não tô me preocupando com fazer essa solda ficar bonitinha, tá? Qual que é o ponto? Se eu tô com essa minha solda aqui sem uma proteção, a probabilidade desse meu ponto cair quando eu sou inexperiente em solda é muito grande. Quando eu faço esse isolamento refratário, essa probabilidade diminui. Isso não quer dizer que tu pode tacar fogo à vontade ali, tá? Só que tu tem agora uma margem de erro um pouquinho maior. Ó, vou ali, vou botar meu fluxo. Ó, tá vendo? Eu tô tacando fogo ali e aquele branquinho que eu coloquei, ele ainda tá ali.
Percebe? Deixa eu posicionar bem direitinho aqui. Assim tá bom. Ó, vou aquecer bem a minha peça. Ó, perceba que eu não tô negligenciando, não tô deixando de passar o meu fogo ali perto, ó. Vou fazer a minha bolinha agora, fazer uma bolinha até maior aqui, porque as minhas duas peças ali não estão bem coincidentes, as superfícies. Ó. Botei o meu pontinho de solda, ó. E eu tô fazendo meu aquecimento parelho, ó. Perceba que tá pegando lá naquele outro ponto que eu já havia soldado. Agora eu vou focar um pouquinho mais aqui. Tá feita a minha solda, vou só fazer ela correr bonitinho. Show de bola. O que acontece? Qual que é a parada? Quando tu é inexperiente e faz essa solda com aquele fogo mais generalizado ali, pegando onde já tinha um trabalho, a probabilidade daquela solda que tu já fez cair é muito grande. E dessa forma que a gente fez aqui, a gente minimiza essas possibilidades do nosso trabalho se destruir enquanto a gente está fazendo as soldas. Vou esfriar ela aqui, estou esfriando na água mesmo, passar uma escovinha de latão para tirar o branquinho dali, passar uma aguinha corrente. Esse aqui é o resultado. Claro, é uma solda horrível, mas o que eu queria te mostrar é que quando a gente fez a segunda solda, a gente não mexeu na primeira. Espero que tenha gostado da dica. Obviamente, se tu curtiu, deixa o dedãozinho aqui, deixa o like no nosso vídeo, que assim tu fortalece o nosso canal, se inscreve aqui para te receber mais dicas como essa. E se tu tem alguma dúvida, e seja de qualquer área que for dentro da joalheria, deixa aqui nos comentários, que daqui a pouquinho eu posso fazer um vídeo tirando essa dúvida para ti. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.